Vamos hoje, neste vídeo, falar das consequências de ter vivido na infância negligência emocional. Vamos falar de sintomas que as pessoas que viveram esse trauma sentem na adolescência e sentem na vida adulta também. Falta de autoestima, sentimento de inadequação, dificuldades nos relacionamentos íntimos, depressão, ansiedade, bloqueio emocional. Estes são alguns dos sentimentos que, na minha visão, são os mais impactantes na vida adulta. O que é a negligência emocional? A negligência emocional é a negação no atendimento às necessidades de atenção e estimulação, apoio na vida, no momento do ser humano enquanto criança, nos primeiros anos de vida. Isso chamamos de negligência emocional vivido na infância. E alguns das consequências e sentimentos por ter vivido essa negligência na infância é a baixa autoestima, como eu falei antes, o bloqueio emocional, autoconfiança, muito baixa autoconfiança, dificuldade nos relacionamentos interpessoais, sejam relacionamentos amorosos, afetivos amorosos ou relacionamentos sociais. Isso impacta nesse aspecto também. A negligência infantil, ela gera também depressão, ansiedade e o bloqueio emocional. É um impedimento que o sistema psíquico realiza para não sentir dores emocionais. Com a negligência emocional, a criança, quando não é uma negligência em que ocorre em um episódio, em um momento, a negligência, quando ocorre, ela ocorre em um longo período de tempo na vida da criança, na vida do adolescente. Portanto, ele, como experiência que é formadora da personalidade, é formadora da psique desta pessoa que sofreu a negligência. Então, a pessoa se comporta com algumas características e uma delas é acreditar, por conta dessa negligência, acreditar que os próprios sentimentos não são importantes ou que ela, como ser, não é importante. Porque se os meus progenitores, pai, mãe ou cuidador, não me deram atenção, me trataram com indiferença, por qualquer motivo que seja, por que eu vou acreditar, isso a criança pensando, por que eu vou acreditar que eu sou importante? Porque neste período em que a criança está se desenvolvendo, ela vê na figura do pai, da mãe ou do cuidador, a imagem dela mesma. Ela tem os pais como referência única e exclusiva nos primeiros anos de vida. Então, o pai e a mãe, principalmente a mãe, que acolhe, amamenta, né? São referenciais exclusivos, únicos e representam a verdade para ela. Então, ela absorve as características, o tratamento que essa mãe, que esse pai lhe der, vai fazer com que ela acredite que ela é assim. Ou seja, se há um descaso, uma negligência, ela vai entender automaticamente
que ela não é importante. Então, isso é um outro sentimento também muito perturbador na vida adulta, porque ela não vai reconhecer os próprios sentimentos, ela não vai saber identificar, ela não vai saber nomear quando sentir. Isso já na adolescência, na fase adulta, pelo resto da vida, se ela não fizer um tratamento. Então ela não vai se reconhecer, não vai conseguir identificar o que sente, né? E aí o que vai acontecendo? O que vai acontecendo a partir do período longo de negligência na infância? Ela vai, como eu falei, não dando valor ao próprio sentimento, aos próprios sentimentos, às próprias emoções, e supervalorizando o sentimento do outro, das outras pessoas, de seu meio social. Uma consequência ou sintoma da negligência vivida na infância, nos primeiros anos de vida, um desses sintomas é o sentimento de inadequação. O sentimento de inadequação, ele surge a partir de algumas compreensões, entendimentos que essa criança passa a ter por conta da experiência traumática. E aí ela vai começando a nutrir nela uma rigidez excessiva consigo mesma. Ela vai passar a se cobrar muito, não valorizar as próprias conquistas e valorizar muito os erros que comete. Então, é um sentimento de uma crítica pessoal, já desde muito cedo, muito grande, muito pesada, e não reconhecimento das suas conquistas. Ela não reconhece suas pequenas ou grandes conquistas, para ela não é importante, mas a crítica sim. E isso, esses sentimentos, esses pensamentos, essas conclusões que ela vai tendo ao longo da vida, vai surtir num sentimento permanente, criança, adolescente, adulto, um sentimento de inadequação. Ela não se sente adequada, ela acha que está sempre faltando alguma coisa. Mas essa falta nem sempre é real. É apenas um sentimento que surgiu nela pela experiência traumática da negligência, de que ela não é importante e que está sempre faltando alguma coisa. Por ter a falta, isso na cabeça dela, por ter a falta, ela foi negligenciada. Um outro sentimento que surge após essa negligência permanente, na negligência emocional na infância, é o não confiar nas pessoas. Porque a experiência dessa criança com os pais, né, na família, em casa, que é um modelo, um protótipo da experiência social que ela está ali treinando, essa experiência foi decepcionante para ela, né? Então, essa experiência de negligência certamente lhe causou dor, ansiedade, depressão, estado de insegurança. Então, ela não vai confiar, ou vai fazer o máximo para não confiar nas outras pessoas, imaginando que a qualquer momento ela pode ser também decepcionada de novo. Isso é um sentimento que fica gravado na experiência, fica memorizado, é uma memória de experiência traumática. Ela não consegue, ela até deseja, mas ela não consegue confiar nas pessoas, porque ela vive sempre consciente ou inconsciente, é muito mais inconsciente. Ela vive inconscientemente pensando que aquela relação, quando ela se aproximar de uma outra pessoa, ela está prestes a sofrer, ela está prestes a ter uma nova decepção. Então, por isso também, para ela é muito difícil confiar nas pessoas. Um outro sentimento é o medo de abandono. O medo de abandono,
ele é parecido até a viver isso, é um pouco parecido com causa da não confiar nas pessoas. Então, o abandono, o medo de abandono, ele é permanente também para aquelas pessoas que sofreram negligência emocional infantil por um bom tempo, né? Pela adolescência também, infância, adolescência. Então, ela tem nela um sentimento de abandono, porque naturalmente ela, como todo ser humano, desejou ser ouvida, desejou incentivos, né? Desejou compreender alguém que a escutasse as suas demandas para ela poder compreender uma experiência com outras crianças. Então, como isso não houve, a solidão é uma realidade dessa criança. E diante dos cuidadores, do pai, da mãe, gera um sentimento de abandono, de descaso. Então, este medo torna-se uma memória emocional e ela fica na criança, no adolescente e no adulto. Portanto, a criança, o adolescente e o adulto também têm dificuldade de estabelecer laços afetivos com as pessoas. Além de não confiar, por conta de tudo que eu falei, o afeto para ela é difícil porque ela está sempre imaginando que vai ser abandonada nesse exato momento em que ela se entregar, em que ela confiar, em que ela estabelecer um laço afetivo de amor, de carinho, não é? E de relação, né? Então ela fica nessa aflição, neste medo. E para se defender dessa situação em que ela sente que pode acontecer, ela vai estabelecer relacionamentos volúveis, ela vai sabotar os relacionamentos. Quando ela consegue estabelecer alguma relação com alguém, ou com uma parceira, ou com um parceiro, em algum momento ela vai começar a sabotar a relação para que essa relação termine. Por quê? Porque ela vive com um medo constante de que vai ser abandonada, o medo do abandono. E um outro tipo de relação também que ocorre é uma conexão com pessoas que estão com o mesmo problema ou até pior. Então ela estabelece relações disfuncionais com outras pessoas. Além de todos esses sintomas, ainda temos a ansiedade e a depressão. A ansiedade, ela é um medo do futuro. Falando simplificadamente, é um medo, é uma expectativa negativa do que vai ou do que pode ocorrer amanhã, depois de amanhã, no futuro. A criança que sofreu a negligência emocional na infância, logo nos primeiros anos, carrega consigo ou desenvolve a ansiedade também, que vai, se não fizer um tratamento, buscar uma ajuda especializada com quem entende desses traumas, que tem uma experiência clínica, se não buscar essa ajuda, ela vai viver a infância já na infância ela vai viver ansiedade, na adolescência e vai percorrer toda a vida adulta. E quando eu falo desse tipo de ansiedade, quero acrescentar que é a ansiedade patológica, porque todos nós temos um grau de ansiedade que é um dos mecanismos de defesa e de guarda, para nos guardar diante da vida, né? A gente antecipa um pouco
as questões que vão nos acontecer, porque temos em nós uma estrutura psíquica que visa fazer um cálculo comportamental ou fazer uma previsão mínima do acontecimento futuro para que a gente venha se comportar e se preparar para esse possível acontecimento. Mas em um grau patológico, então as coisas elas se tornam excessivas demais, assim, muito excessivas. Então, em nível patológico, essa pessoa com ansiedade, ela vai sentir medo constante por coisas fantasiosas, coisas irreais até. Vai sentir uma negatividade constante em relação à vida. Ela também vai nutrir nela constantemente um medo excessivo, exagerado, de ser humilhada em público. E o descontrole mental também ocorre. Certos pensamentos negativos invadem a sua mente, vamos dizer assim, e ela fica presa, ela não consegue se desvencilhar desse pensamento negativo. Um outro sintoma é a depressão. A depressão, se formos falar de uma maneira mais objetiva, a depressão é uma tristeza profunda, constante, é um pessimismo, ela é resultado, a depressão é um resultado da baixa autoestima, pode causar baixa imunidade ao corpo, gerando doenças diversas, inflamações, doenças cardiovasculares e outras mais. E essa depressão é ela em virtude da redução de serotonina, noradrenalina e dopamina. É uma redução ou irregularidade dessas substâncias do corpo, né, desses neurotransmissores. E por último, eu gostaria de falar do bloqueio emocional. O bloqueio emocional, ele funciona como um sistema de proteção, de resguardo, para evitar dor e sofrimento. Mais uma vez, para evitar o sofrimento que se imagina passar em certas situações. Isso tudo por conta da negligência vivida na infância. A pessoa que sofre de bloqueio emocional, ela, em diversas situações, ela se vê paralisada. É como se ela não sentisse nada, né? Em situações de perigo, por exemplo, né? A pessoa ela se sente paralisada. E quais são as consequências desse bloqueio emocional por conta da evitação de dor? Angústias, mais uma vez, depressão, ela também é acometida de raiva irracional, descontrole emocional e medos irracionais também. Muito bem, então, dito tudo isso, eu espero que eu tenha contribuído com um entendimento um pouquinho mais sobre a negligência emocional vivida na infância e as suas consequências. E eu me despeço aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.